Keila, Daniela, vamos falar sobre o assunto que causa muita polêmica na nossa sociedade. Nós temos alguns especialistas. Por favor, Daniela e Keila, onde nós estamos na nossa polêmica? Eu estou aqui pensando, Dani, que o Kentaro, como disse que é ateu e não acredita muito nas previsões e acredita, em contrapartida, nas transformações, eu queria te perguntar o que seriam essas transformações, essas mudanças, dentro daquilo que você acredita? É importante dizer que os maias, eles é uma civilização que também foi extinta, ela acabou. Eles faziam guerras também, eles eram como nós. Eles faziam guerras e, inclusive, eles faziam uma coisa que nós, felizmente, não fazemos. Eles faziam sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Eles retiravam o coração de crianças em rituais, em guerras. Ou seja, eles não eram essa visão romântica que muitas pessoas têm, que eles tinham realmente uma matemática, uma astronomia muito desenvolvida para a civilização deles. Mas, infelizmente, eles também faziam guerras, eram pessoas normais como a gente, eles também tinham seus defeitos. Eles também tiveram, a civilização deles foi extinta, a gente não sabe muito bem ao certo. Mas foram problemas tanto ecológicos, que existe a questão de que talvez eles também, como nós, talvez tenham abusado um pouco ou confiado demais no abuso dos recursos naturais. E também tem a questão, como nós, exatamente como nós, das guerras internas, guerras sociais. E eles eram várias cidades-estados, não era apenas uma civilização maia. A civilização maia era composta de várias cidades-estados, eles tinham uma tensão constante entre eles, faziam guerras. Ou seja, o importante, eu acho que não é uma profecia, o calendário maia, um dos calendários maia realmente estabelece essa data de 2012, mas eu acho que o mais importante é perceber que os maias eram pessoas como nós, e a civilização deles acabou, e a nossa civilização também pode acabar, mas não em 2012, pode acabar antes de 2012, em 2012 ou depois. Realmente depende apenas de nós mesmos. Então você está realmente eu só queria fazer né, Alex? Uma ressalva. É uma ressalva. Favor, vou colocar um ponto aqui. Uma questão que a gente tem que entender, por exemplo, é que a gente tem que falar de civilização maia mesmo. Não pode falar de reinos maias porque eram cidades-estados. Justamente. Mas a questão dos polêmicos sacrifícios humanos, na verdade, isso é um processo. Isso foi adquirido posteriormente, porque a gente tem que imaginar que naquela região haviam grandes guerras e havia a dominação de vários povos. Sim. E o povo que dominava impunha, obviamente, sua religião, sua maneira de ver o mundo, sua maneira de entender a realidade. Como qualquer outra civilização. Como os incas, como os gregos, os romanos, Exatamente. como os fenícios. Outra coisa os americanos também, né? E outra coisa que eles continuam aí matando gente à beça. Dos registros arqueológicos que demonstra o fim da civilização maia é que não houve um abuso dos recursos. O que houve foi um aquecimento naquele período do planeta que havia sido previsto pelos maias, havia sido previsto que a civilização entraria em declínio, por isso que existe um profundo trabalho de registro de todos esses dados. Você encontra nos templos um grande número de pictogramas, você encontra, se os padres espanhóis não tivessem destruído todo o conhecimento maia, nós teríamos livros e livros que haviam sido escritos em tinta e pedaços que seria papiro, né? Não seria bem papiro, seriam folhas. Isso foi tudo queimado e destruído durante a invasão espanhola. Essa civilização avançada dos espanhóis. Extremamente avançada. Extremamente, né? que eles estavam com a bandeira de quem? De Cristo, né? Sim. Alex, você quer Eis a questão. Mas uma coisa que eu acho que a gente... que um pouquinho você acredita nas previsões. Você quer dizer com isso que um pouquinho você acredita Não, também nessas eu previsões? acredito profundamente na questão das previsões no seguinte sentido. Haverá um fim do mundo? Não. O mundo não vai acabar como assim, a última a sair apague a luz. Nada disso. Vai ter uma transformação no nosso planeta. Vai ter uma transformação. E como toda transformação, ela não é imediata. Nada na nossa vida é imediato. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma terapia, as pessoas às vezes passam 10, 20, 30 anos fazendo uma terapia. E chega depois de 30 anos e você vai encontrar a pessoa e ela é totalmente diferente daquilo que você conhecia. Perfeitamente. Essa é a humanidade. E agora, é verdade, é uma transformação. É uma transformação. A humanidade, a gente está, na verdade, sofrendo um processo de transformação desde os anos 50. Desde o final dos anos 50. É um processo que vem paulatinamente entrando dentro do trabalho, dentro da cabeça das pessoas. Quando a gente imaginar que a ecologia ia deixar de ser uma coisa de bicho-grilo para ser uma questão de países, perfeito, uma questão Alex. de Estado. Chegou num ponto. E agora se transformou numa questão mundial. Que as autoridades mundiais lidam com isso. Sim. Né? E hoje em dia, o que acontece? E fazem, na verdade, o estudo sobre o efeito estufa, por exemplo, faz 150 anos. Faz 150 anos. Não é muito tempo.
Não é muito tempo. Se a gente imagina, um século e meio de estudo não se equipara, por exemplo, ao estudo da história. A história tem 2.000, 3.000 anos. Então você tem 150 anos com esse estudo de efeito estufa. Mas ele só foi aceito como fato científico nos últimos 10 anos. Alex, suas sábias palavras estão aqui, estão na memória das pessoas, mas Keila, realmente os nossos outros, ou as outras pessoas que estão participando, por favor, deem a sua palavra, porque o nosso tempo é curto, né, Keila? Eu gostaria de dar a minha visão a respeito do que disse o Kentaro sobre os sacrifícios humanos feitos pelos maias. Sem querer polemizar, porque eu estou lendo aqui no livro do Prem Baba que paz é não se opor a nada nem a ninguém. Então não quero me opor a nada nem a ninguém. Apenas quero falar a respeito do estudo que eu fiz e alertar a respeito da civilização maia. Os maias eram seres muito avançados, muito evoluídos. Eles eram engenheiros sincronizadores do tempo. E eles tinham a capacidade de viajar no tempo. E eles, eu reitero, vieram ao planeta no cumprimento de uma missão. Perfeito. Eles terminaram o cumprimento dessa missão e foram embora, espontaneamente, do dia para a noite. Eles foram dormir à noite, tinha aqueles templos que tinham uma cerimônia grande todo dia, no dia seguinte estava vazio. Eles foram embora, espontaneamente, porque já tinham cumprido sua missão. E o que aconteceu em seguida? Veio um período de decadência, que aquela civilização remanescente que havia na região começou a fazer não queremos te interromper, humanos. já te interromper, nós vamos ter que continuar essa discussão no outro dia, porque é muita coisa para se falar e o tempo escasso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês 4. Eu só queria dar o endereço do site. Claro. Por favor. Que quem quiser saber mais desse tema, www.revistasextosentido.net www.revistasextosentido.net. E a revista Sexto Sentido também está na banca. Já está na banca, quem quiser pode procurar, inclusive, sobre esse tema. Obrigada. Eu gostaria de falar do nosso também, por favor. É www.calendariodapaz.com.br. Aí tem toda a informação. E para uma visão mais crítica, o www.ceticismoaberto.com. Pronto, muito obrigado. Obrigada.